Bem aí o alossauro será extinto, e diversos outros dinossauros serão extintos. Agora, bem aí segue esse ambiente. Este herbívoro bípede segue andando por toda essa floresta. Bem aqui o perigo espreitará. Ele segue andando. E agora aparece o alossauro. E agora ele seguirá atacando. O alossauro mata ele facilmente. Porém o tempo do alossauro está acabando. Bem aí não existirão mais aqueles dinossauros. E bem aí segue essa floresta. Termina o Jurássico e começa o Cretáceo. E bem aí segue a megafauna do Cretáceo. Os Triceratops. Ceratopsianos com 3 chifres. Uniceratops. Ceratopsianos com 1 chifre. E esses, os Anaitotitans, seguem pelas florestas do Cretáceo. O Anaitotitans segue saindo daí. Aí não há alimento suficiente para ele. E essa espécie não é lutadora. Ele não pode bater de frente com os ceratopsianos. E ele logo segue saindo daí. Ele logo segue saindo. Ele logo segue saindo daí. Em busca de alimento. Porém essa busca por alimento é perigosa. Ele logo segue saindo. Cada vez mais em busca de alimento. Ele logo segue saindo daí. E logo segue saindo. Cada vez mais. Andando por toda essa planície. Logo na frente tem um abismo. E ele logo segue andando pela planície. E agora o perigo espreita. O T-Rex logo segue para atacá-lo. E o T-Rex logo se aproxima dele. E dá uma mordida no seu pescoço. A mordida é fatal. O T-Rex possui uma grande boca. E quanto maior a boca, maior a mordida. Ele logo segue devorando o Anaitotitans, a sua maior presa. E também a presa mais fácil. Que a única coisa que pode fazer é correr. Só que os T-Rex são rápidos. E ele segue devorando. Bem aí, Uniceratops, Triceratops seguem se alimentando de um arbusto. Bem aí há bastante vegetação. Esses ceratopsianos passam a maior parte da vida comendo. E segue esse ecossistema. E também há um anquilossauro. E para voando, um pterodátilo segue sobrevoando em cima dele. Uma espécie de pterossauro. Estes répteis voadores não são dinossauros. Porém são parentes próximos deles. E o pterodátilo segue em cima deste anquilossauro. Porém ele precisará sair daí. E ele logo segue saindo. Bem aí o pterossauro vai embora. E bem aí, estes herbívoros seguem se alimentando. Só que passa a chegar um T-Rex. E agora o perigo segue espreitando. E ele parte para cima do Uniceratops. O Triceratops segue correndo para frente. E ele poderá barroar com este Uniceratops. E acaba levando uma chifrada. E caindo no chão.
O T-Rex segue perseguindo o Triceratops. O Triceratops corre perigo caído no chão. E o T-Rex segue perseguindo o Triceratops. O Triceratops segue rolando. Agora ele se levanta. E agora o Triceratops segue indo embora. Agora o T-Rex segue pradando esse Uniceratops, perseguindo ele. Atacando por trás, o Uniceratops não tem como se defender. E o T-Rex logo segue o perseguindo. E começa a morder ele. A boca do T-Rex vai dilacerando o Uniceratops. E o T-Rex segue atacando, mordendo cada vez mais o Uniceratops. Bem aí o Uniceratops logo segue sendo atacado. E o T-Rex logo o matou. E começa a devorá-lo. Bem aí uma carcaça de Uniceratops oferece bastante alimento. O T-Rex logo segue devorando. Bem aí com bastante alimento. Há muita quantidade de alimento para um T-Rex. Uma carcaça de Uniceratops. E bem aí segue um anquilossauro morto. Segue morto pela floresta do Cretáceo. E bem aí um carniceiro vai se aproximando. É um pterodátilo. Esses répteis voadores se alimentam de animais mortos. Este anquilossauro provavelmente foi morto por um T-Rex. O T-Rex devorou parte da carcaça. E agora esse pterodátilo segue devorando este anquilossauro. E ele logo segue devorando a carcaça de anquilossauro. Porém o perigo logo espreita. Ele segue devorando cada vez mais a carcaça de anquilossauro, oferecendo bastante alimento. Porém esse réptil voador corre perigo, pois o T-Rex chegou. E ele poderá atacar este pterodátilo. Só que os pterodátilos são rápidos. E ao saber da presença desse T-Rex, o pterodátilo logo segue saindo. Bem aí o perigo segue espreitando. Bem aí segue toda essa floresta do Cretáceo. Ceratopsianos, anquilossauros e anaitotátens se alimentando dos diversos arbustos da região. E bem aí segue essa densa floresta com a densa megafauna. Bem aí segue essa densa floresta. E esses dinossauros seguem se alimentando de todos esses arbustos. Seguem se alimentando nessa densa floresta. Agora, este anquilossauro segue saindo daquele arbusto. Este anquilossauro logo segue andando. Segue andando para frente, indo em direção daquele arbusto. Ele já comeu grande parte daquele arbusto que estava comendo ao lado de um Triceratops. E ele logo segue se aproximando daquele arbusto. Cada vez mais. Porém, se aproximar desse arbusto não é apropriado. Ele logo segue comendo esse arbusto. E agora, isso não é apropriado. O Uniceratops logo se vira e difere um golpe contra este anquilossauro. Ele acaba sendo golpeado. Agora começa uma briga. O anquilossauro segue andando para cima do Uniceratops. Agora, um herbívoro espinhoso contra um herbívoro com um chifre. Ele tenta diferir um golpe com a cauda,
A cauda com seus espinhos machuca o Uniceratops. Porém, o Uniceratops difere um golpe com seu chifre. O Anquilossauro é morto. O Uniceratops venceu essa briga, matando este Anquilossauro. E bem aí, seguiu-se essa disputa por alimento entre os herbívoros. O Uniceratops logo segue. Ele está bem cansado e machucado. E ele logo segue saindo daí. Bem aí, seguiu-se essa disputa por alimento. O Uniceratops é um grande herbívoro da região. E agora ele segue saindo daí. Bem aí, os herbívoros seguem competindo por alimento. E os ceratopsianos vencem na maioria das vezes. Enquanto os Anaitotitans não disputam por alimento. E bem aí segue essa densa megafauna. E o Uniceratops logo segue saindo. Aquele Triceratops continua se alimentando daquele arbusto. Só que em uma hora, aquele arbusto vai acabar. E o Triceratops terá que buscar alimento. Talvez competir por alimento. E bem aí, segue toda essa megafauna. Entre os diversos herbívoros que existem. Seguindo-se toda essa megafauna. E agora o perigo espreita. Um Tiranossauro Rex acaba de chegar aqui. Ele parte para cima deste Triceratops. O Triceratops logo começa a sair. Agora a perseguição começa. O Triceratops segue saindo daí. E o T-Rex logo vai se aproximando. Agora o perigo segue espreitando. O Triceratops começa a correr. Ele segue correndo. Enquanto o T-Rex vai logo atrás. Agora não tem escapatória. O T-Rex logo está bem próximo dele. E começa a mordê-lo. Que vai o machucando fatalmente. O Triceratops segue sendo machucado por essa grande máquina mortífera. E agora o Triceratops é morto. E segue sendo devorado pelo T-Rex. Bem aí o T-Rex segue aterrorizando o Cretáceo. E segue devorando este Triceratops. Bem aí o T-Rex aterrorizou o Cretáceo mais uma vez. E segue devorando este Triceratops. Bem aí seguiu-se a predação do T-Rex. Porém agora vai rolar a extinção em massa que vai extinguir os dinossauros. Um asteroide segue caindo na Terra. Este é Chicxulub. O asteroide passa pelo impacto com a Terra. E a explosão segue percorrendo quilômetros. Bem aí o asteroide causa de vez essa grande extinção. Desde uma grande explosão na América do Norte, terremotos,